Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos para a nossa sexta lição da nossa revista sobre Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 ao capítulo 7. Estudaremos hoje 5, 6 e 7 de Apocalipse. O tema da nossa lição hoje é a visão do livro e dos selos. Sugiro que o irmão pegue sua Bíblia, pegue sua lição e acompanhe junto comigo. É um livro cheio de simbologias, não é? Que precisa de um pouco mais de atenção nossa, para que haja um bom entendimento. Antes de começar a nossa lição, vamos fazer uma oração e falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, eu te dou graça, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado pela oportunidade que temos de poder estudar a tua palavra, Senhor, de forma aberta, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de poder ter Bíblias em casa, de várias versões, ó Pai. Podermos assim estudar e nos aprofundar, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque Tu tens falado ao nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado com a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela a Tua preocupação, Senhor, de nos deixar ciente do que nos espera, Pai, de nos deixar conhecer, Senhor, o que vai acontecer com a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude agora durante essa aula, Pai, que as coisas que eu estudei, que eu pesquisei, Pai, que eu possa lembrar. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, Pai, guardá-la em nosso coração e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como falei, o tema da nossa lição é a visão do livro e dos selos. O nosso texto áureo de hoje se encontra em Apocalipse 7, verso 16, que diz assim: Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Esse é o nosso texto áureo de hoje. A aula passada nós estudamos o capítulo 4 com a nossa irmã Vilma, né? E o capítulo 4 e o capítulo 5 eles descrevem mais ou menos a mesma cena. Não é? João ele foi chamado ao céu para ver as coisas que em breve ia acontecer. E ao chegar no céu, João vê um trono e alguém no trono sentado, não é? O Deus reinando soberanamente, determinando a história. E ao redor do trono, então, tem um arco-íris, simbolizando, então, a sua misericórdia, a sua aliança feita conosco, não é? E desse trono também saem relâmpagos e trovões. Então, podemos entender que o mesmo trono, onde sai a graça, quer dizer, do mesmo trono onde simboliza sua misericórdia, não é? Com o arco-íris simbolizando a sua misericórdia, nesse mesmo trono há também a simbologia de raios e trovões, falando agora do seu juízo. Então é um trono onde tem misericórdia, mas onde é aplicado o juízo de Deus. Os 7 seres viventes, não é? E os 24 anciãos se juntam dando glórias ao Criador. No capítulo 4, então, Deus está assentado no trono, recebendo a glória dos anjos, dos serafins e também dos 24 anciãos, representando então a igreja de Cristo. Agora no capítulo 5, né, mostra que o Criador tem na sua mão direita um livro. Esse livro é o livro da história, né, com todos os seus planos, os seus propósitos para a história da humanidade, mostrando então que Deus está no trono e que Ele tem um propósito para a história da humanidade, tem um propósito para a nossa história, tem uma agenda para essa história. Não é? A história tem um fim, e um fim muito bom para a Igreja de Cristo. Então Deus está sentado no trono com o seu livro, com o livro da história na sua mão direita, mostrando a sua soberania, não é? Que Ele governa de forma soberana sobre a história. O livro está escrito por dentro e por fora e está selado com 7 selos. Novamente vemos aqui o numeral 7, simbolizando então perfeição. E tudo está
né, traçado, tudo está escrito, tudo já está determinado. Deus, ele nunca é pego de surpresa, ele é o regente de todos os acontecimentos. Ele tem a data determinada para que cada coisa, para que cada programação, não é, que ele fez aconteça. E esse livro onde há todo esse roteiro da história está na sua mão direita. Então, como no capítulo 4, vimos que o trono está ocupado pelo Criador, agora, e os músicos e os anjos e a igreja o exalta e o adora, agora introduz então um novo personagem. Não é? Surge diante da pergunta de quem é digno de abrir esse livro e desatar os seus 7 selos. Então, nenhum ser foi capaz de pegar esse livro e de entender a história e de conduzir a história ao seu final glorioso. E a Bíblia nos conta que foi procurado no céu, foi procurado na terra, foi procurado debaixo da terra. E ninguém foi achado digno de pegar esse livro, de compreender esse livro e de dar fim à história. Então João chora, não é? João chora de forma se sentindo impotente. Imagine que ele foi chamado para ir ao céu e ver as coisas que iam acontecer. E quando ele chega lá, ele vê o trono, ele vê o livro, mas não há ninguém que possa ser digno de abrir esse livro e de desatar esses selos. Então João meio que se frustra. Ele foi chamado para lá para ver. Quando chega lá, não tem ninguém que possa abrir esse livro. Então então João chora, né? Então um dos anciãos, né, fala para João: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e ele pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então agora surge um novo personagem, que é o Cordeiro, que é o nosso Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que não há motivos, não é, para eu me preocupar com o futuro, com o meu futuro, com o futuro do meu filho, com o futuro da minha família, com o futuro da igreja. Não há motivos para você se preocupar, porque Deus está no trono e Ele tem um livro. E nesse livro está lá, escrito e determinado, tudo, com data marcada, com hora marcada, tudo que vai acontecer na história. E lá tem o final da igreja, e é um final muito bom para a igreja. Ele tem toda a autoridade de conduzir a história a seu final triunfante. Então João olha para ver o leão, né, e a raiz de Davi. E quando ele olha, ele vê um cordeiro de pé, né, entre os anciãos, como tendo sido morto. Então aquele cordeiro que veio humilhado, que veio, né, para sofrer, que veio e morreu e pagou os nossos pecados, que João já conhecia. Agora João vê um cordeiro que tinha sido morto, né? Tinha as marcas de quem foi morto, mas agora ele estava vivo e ele estava comandando agora junto com o Pai a história. Não é? Ele tinha, a aparência era de quem tinha sido morto, mas agora ele estava em pé, em sinal de comando, em sinal de quem tinha autoridade para governar. Então, Cristo, o Cordeiro, pega o livro, não é o livro que estava na mão do Pai, ele pega o livro então e começa a desvendar os selos e mostrando então que a nossa vida está nas mãos daquele que reina de forma soberana. Então é isso que vemos aqui na introdução da nossa lição. Como falei, a história tem sentido. Deus está no trono e Ele tem um propósito para a história. Não é isso? A gente já vê no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 5. Deus está no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, é o que diz aqui na nossa lição. E João viu o livro na mão daquele que está sentado no trono, que é Deus. E nesse livro, como falei, contém os decretos de Deus, as linhas gerais de todos os acontecimentos até o fim dos tempos. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Tudo traçado, escrito e determinado. Nada foi esquecido nem omitido.
O futuro está nas mãos de Deus. Então, cabe a nós, enquanto igreja, descansar, não é? Porque quando Cristo nos resgata, Ele é o nosso Salvador, não é? Ele nos salvou, mas Ele também, a partir do momento que nos salva, Ele se torna o nosso Senhor. E como Senhor das nossas vidas, Ele é capaz, e Ele tem poder, e Ele tem autoridade sobre a nossa vida, porque Ele é o nosso Senhor. Não é? Então isso tem que nos dar, tem que dar a mim uma tranquilidade de saber que as coisas acontecem. Às vezes a gente olha, não é? E na nossa limitação humana, a gente até chega a pensar aonde isso vai dar, não é? Aonde essa história vai parar? Aonde a história da humanidade vai parar? Aonde a humanidade vai parar? Vemos tantas coisas absurdas, não é? Que agora querem tornar como sendo naturais, como sendo coisas que de preferências, não é? E às vezes é coisa criminosa e de alguma forma as pessoas querem minimizar aquilo para que não seja tão agressiva assim, querendo nos convencer que aquilo é apenas uma opção ou uma, como que falam, uma preferência, né, de ações, de atitudes. E quantas vezes a gente vê pregado, não, você tem que procurar a sua felicidade está em primeiro lugar. Quantas vezes vemos isso? E por conta da humanidade buscar tanto essa felicidade sua plena em primeiro lugar, quantos casamentos não são desfeitos, quantos lares não são desfeitos, porque se busca a sua felicidade. E a gente sabe, não é? A palavra de Deus nos diz que aqui nós teremos aflições. Aqui nós teremos aflições. Então, como Cristo venceu, nós venceremos. Nós sabemos também que não estamos sozinhos, que muitas coisas nós passamos. Deus nos permite passar por muita dificuldade, mas Deus não nos deixa só nessa dificuldade, não é? Ele não nos livra da dificuldade, mas Ele não nos deixa sozinho, não nos deixa desamparados. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos conduzir, não é? E então, mesmo passando em dificuldades, nós temos a certeza, nós temos a segurança de que Cristo está conosco, de que temos o auxiliador conosco, de que Ele nos ajuda em todos os momentos. Nós temos um recurso maravilhoso que é a oração. Nós podemos falar diretamente com Deus, o Deus que está sentado no trono, o Deus que tem o livro da história em suas mãos. E nós, eu e você, nós temos o privilégio de falar diretamente com Deus. E é um Deus que nos atende, é um Deus que nos ama, não é? É um Deus que nos ouve. E é um Deus que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege, não é? Então entendemos aqui que mesmo quando passamos por dificuldades, Deus não nos livra, Deus não livra a igreja dele de todas as dificuldades. Ele não nos prometeu aqui um mar de rosas, não é? A sua promessa e a nossa felicidade plena, como eu estava dizendo, não tem como buscar felicidade plena aqui na terra, não tem como. Eu não posso viver de forma a buscar apenas os meus interesses. Isso é totalmente anticristão, antibíblico, não é? A Bíblia nos orienta sim a considerar o outro superior a mim, a amar o próximo como eu me amo, não é? Mas assim, me orienta a prestar atenção na necessidade do próximo, a buscar e facilitar a vida do próximo. É isso que a Bíblia nos orienta a fazer enquanto cristãos. O mundo prega outra coisa totalmente diferente. Então, entendo que a igreja não pode, de forma alguma, procurar de alguma forma se adequar ao mundo, porque esse não é o nosso papel, não é? Como nós vimos no capítulo 3, a igreja de Cristo é considerada como luzeiros, não é? E castiçais, porque nós somos feitos para iluminar, nós somos feitos para que o mundo nos veja. Não é feito para que a gente fique escondido ou entre a multidão. Não, mas é para que a multidão olhe para nós e nos veja de forma diferente, nos veja de forma diferenciada. E nós precisamos iluminar a vida das pessoas e facilitar a vida das pessoas e
e mostrar e conduzi-las a Cristo Jesus, e não nos camuflar ou ver dali até onde eu posso fazer, o que é que eu posso fazer que não seja pecado, ou mesmo que se for pecado, e daí eu quero fazer, estou buscando a minha felicidade, eu estou buscando meus próprios interesses, eu sou jovem, eu sou, enfim, desculpas a gente arruma infinitas, não é? Mas nós precisamos entender que para que nós fomos criados, o que Deus qual a sua vontade dele para a nossa vida, e entender assim que nós somos diferentes. Deus nos salvou, ele criou a história inteira, ele escreveu essa história, ele determinou essa história para ter um fim. E eu quero estar nesse final muito feliz ao lado de Cristo Jesus. E eu tenho certeza que você também quer. Então, que eu e você venhamos a priorizar aquilo que de fato é prioridade em nossa vida. Não uma maneira específica de se vestir ou um acessório para se usar e que isso venha gerar alguma complicação, ou buscar a minha felicidade, ou buscar os meus interesses, colocar o meu interesse acima dos outros, ou o interesse da minha família acima dos outros. Esse não é nosso papel e esse não é o que Cristo sonhou para nós. Então, voltando aqui à nossa história, a nossa lição, não é qual o significado desse livro selado. O livro foi fechado, não é, com 7 selos de cera, o que impede que o seu conteúdo seja lido. Então, mais uma vez, o número 7, como falei, né, mostrando aqui então a perfeição. E o número de selos sugere, né, a nossa lição nos traz, que esse livro era como que um testamento, né, conforme era o costume da época. E para um estudioso chamado William Hendricks, eu acho que se fala dessa forma, diz que o rolo selado indica o plano não revelado e cumprido de Deus. Se o rolo permanece selado, os propósitos de Deus eles não seriam realizados, ou seja, simboliza os mistérios de Deus. O livro descrevendo os planos de Deus, os propósitos de Deus, as suas obras, o plano divino está sendo revelado de uma maneira irrevogável. Abrindo-se os selos, inicia-se então os planos de Deus e são revelados o seu juízo e a sua justiça. E só tinha um que podia abrir esse livro, não é? João então entra em crise, fala aqui do verso 5 ao verso 14. João ele se sente impotente, né? E vê a impotência de todos os seres humanos e ele chora porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém foi achado, né? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E então um dos anciãos consola João, dizendo a ele que somente um poderia abrir o livro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E quando João vira então para ver esse leão, ele se deparou como um cordeiro que estava no centro dos seres viventes e dos 24 anciãos. Ele estava ali de pé. E o livro então foi passado para a mão daquele que estava, foi passado da mão daquele que estava sentado no trono para o Cordeiro, que é Jesus Cristo. O Cordeiro, então, é contemplado nessa visão por João. Ele recorda o sacrifício na cruz, né, pois ele havia sido morto e trazia, então, a marca do seu sofrimento. Só Jesus Cristo tem o controle da história. Então, só o nosso querido Jesus Cristo tem o controle da história. Então, mesmo passando por uma situação como essa que estamos vivendo de coronavírus, não podemos esquecer que a história da humanidade está sendo controlada por Jesus Cristo, que Ele é quem tem o livro onde tem todos os planos de Deus para a humanidade. E é Ele que pode abrir esse livro, é o único digno e capaz de abrir esse livro e de desatar, então, os seus 7 selos. Aí a nossa lição aqui nos traz, então, o significado dos selos. Isso está já no capítulo 6, né, do verso 1 ao 17. Os selos, então, eles descrevem eles descrevem movimentos e características que
inteira a manifestação divina. Então, esses selos, eles trazem a história desde quando Jesus veio, na sua primeira vinda, até a segunda vinda de Cristo Jesus. Os selos, os 7 selos são visões de paz e de guerra, de fome e de morte, de perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os inimigos. Então, recapitulando, né? Sei que muita gente começa a assistir a aula depois. Então, no capítulo 4, nós vimos então Deus, né, que foi na aula passada com a Vilma, nós vimos então Deus sentado no trono, governando o universo. Agora, então, no capítulo 5, aparece o Cordeiro, não é o único capaz e digno de abrir, então, o livro que estava na mão direita de Deus, que está sentado no trono. Então, o Cordeiro recebe, então, esse livro, e ele é o único capaz de abrir o livro e desvendar a história e de desatar esses 7 selos. E como nós vemos sempre, tanto o Cordeiro no capítulo, quanto o Criador no capítulo 4, quanto o Redentor agora no capítulo 5, eles sempre estão sendo exaltados e glorificados pelos anjos, pela igreja e por todo o universo. Então, agora no capítulo 6, ao abrir os 7 selos, a igreja precisa entender que a história é e será sempre guiada pelo seu Senhor e pelo seu Salvador. Então, quem foi o digno de abrir esse livro? Quem é o digno? Não é? O digno foi Jesus Cristo, o Cordeiro, que estava com suas características como tendo sido morto, mas agora estava de pé, com o livro na mão, e ele era o único digno de desvendar o livro e abrir os seus 7 selos e desvendar a história e de dar continuidade à história. Então agora, Jesus Cristo com o livro na mão, não é? Com o livro com os 7 selos escrito por dentro e por fora, ele começa então a tirar os selos. Então a nossa lição aqui traz, letra A, o primeiro selo, que está no verso 2 do capítulo 6. Quando ele abre então o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Nesse texto, o cavaleiro no cavalo branco tem na sua mão um arco pronto para a batalha, e foi-lhe dado uma coroa de vencedor, que representa as suas conquistas. Para o mesmo William Hendricks e para Martin Lloyd Jones, a interpretação mais aceitável se refere ao cavalo branco e ao seu cavaleiro é Cristo Jesus, já que fala que ele veio para vencer, não é? Fala aqui que ele estava com uma coroa de vencedor. Então esse cavalo branco aqui, esse primeiro selo que é aberto, representa então Jesus Cristo, o vencedor. O segundo selo aqui, nossa lição nos traz, está no verso 3 e 4 do capítulo 6. E quando Jesus então libera esse próximo selo, sai um cavalo vermelho, simbolizando então a violência, a destruição. O cavaleiro tem em sua mão a espada, simbolizando símbolo de guerra, que confirma a intenção, tirar a paz da terra. Significado e a desordem na humanidade que leva os homens a matar uns aos outros. Não é? Diz então que o cavalo vermelho se refere à perseguição religiosa contra os filhos de Deus, mais que à guerra entre as nações. O cavalo vermelho está diretamente relacionado com a perseguição dos crentes ao redor do mundo, perseguição que pode ser retratada por guerras e conflitos ao longo da história da humanidade, até as perseguições atuais. E que neste tempo, enquanto estamos escrevendo o século XXI da era cristã, todos temos conhecimento das perseguições em países do domínio islã, por exemplo, né? Crentes e líderes cristãos sendo aviltados até a morte, enquanto em outros países, onde não há mortes e açoites, podemos notar, então, as perseguições ideológicas. E é o que vemos, não é?
quando não há um país onde os cristãos são mortos, açoitados, igrejas são incendiadas, não é? Como temos visto. Onde não está tendo isso, está tendo o quê? A perseguição ideológica, que é como está sendo aqui no nosso caso, não é? Como está sendo nos Estados Unidos, a perseguição ideológica, não é? Nós temos que aceitar muita coisa, nós temos que adequar os nossos padrões aos padrões deles. Enfim, é uma situação que todos nós conhecemos, não é? Acredito que seja do conhecimento de todos nós. E agora, então, abre-se o terceiro selo, no verso 6 e 7 do capítulo 6. Aparece, então, um cavalo preto, montado por um cavaleiro que traz uma balança na mão, simbolizando escassez e fome, pois o trigo e a cevada estavam disponíveis, mas por um preço muito elevado. A fome é uma das consequências da guerra. Há entendimento que essa pobreza está ligada ao fato de os crentes não fazerem concessões, não aceitarem a marca da besta e não poderem comprar nem vender, como é visto em Apocalipse 13, 17. Então, como vimos até agora, o primeiro selo é o cavalo branco, simbolizando Jesus Cristo vencedor. O segundo selo simboliza violência e destruição, que é as perseguições religiosas, tanto em países onde há a perseguição de fato, de matar, não é? De ceifar a vida e perseguição aos cristãos, onde não há isso, como é o nosso caso, há então a perseguição ideológica. E agora, no terceiro selo que vemos é o cavalo preto, montado nele, um cavaleiro onde traz uma balança na mão, simbolizando então escassez e fome. Não é? Talvez aqui, como tem falado a nossa lição, seja aqueles crentes que não fizerem concessões, não é? Que não aceitarem a marca da besta e na sua testa e não poderem comprar e nem poderem vender. Então vai haver uma escassez de fome. O quarto selo, então, está no verso 7 e 8. Aparece agora um cavalo amarelo, montado por um cavaleiro chamado Morte, simbolizando a presença da morte. A sua missão é exterminar uma parte dos habitantes da terra com a sua espada de fome, das pestes, das doenças, das feras. Então nós vemos aqui agora a morte, não é? E fala que a missão é exterminar uma parte dos habitantes da terra. E quem vai abrir esse selo é Jesus Cristo. E tem um prazo, não é? Nós entendemos que tem um tempo determinado disso acontecer. Vai acontecer do período tal ao período tal, ou já esteja, algumas coisas já estejam acontecendo, não é? Já que a nossa lição nos trouxe que esses selos representam, esses 7 selos estão entre a primeira vinda de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Como vimos, essa perseguição religiosa é uma coisa que já não é desde o primeiro século, como vimos, como João estava sofrendo, não é? Que foi até levado para a ilha de Patmos por conta da perseguição religiosa. No quinto selo, então, do verso 9 ao 11, agora é visto os mártires, a visão das almas dos que foram vitimados com morte por causa do seu testemunho, fé e pregação do Evangelho. Então, todos aqueles que foram e que ainda vierem a ser, não é? Mortos por conta do amor a Cristo Jesus, por conta da pregação do Evangelho, por conta do seu testemunho, foi visto aqui no quinto selo a visão da alma deles. E a alma deles estava pedindo, então, agora, estavam clamando, né, por justiça. Não por uma vingança pessoal, como diz aqui a nossa lição. O clamor deles não pedia uma vingança pessoal, mas a manifestação da justiça divina. Pedia, então, justiça divina.
Os mártires, eles receberam vestes brancas, simbolizando pureza e vitória. A abertura agora do quinto selo mostra: os salvos não estão sendo isentos do sofrimento. Eles não foram isentos do sofrimento. Eles serão testados até o limite e todos precisam estar preparados para dar a vida, se preciso for. Então eu e você precisamos estar preparados para darmos a nossa vida, se preciso for. Mas não podemos negar, não é? O nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos negar a nossa fé. Porque eu e você entendemos o que nos espera, o que foi planejado para nós, o que ganhamos com isso. Não é uma vida eterna. Eterno. Aqui é passageiro, aqui é momentâneo, aqui um piscar de olhos já passa. A eternidade não. Não é? Teremos a eternidade com o nosso Senhor. Este é o clamor da igreja diante dos mártires. Não é o próprio grito de lamentação, mas um lamento pela honra de Deus. Então é pedido aqui, no quinto selo, não é? Os mártires agora de vestes brancas, simbolizando pureza e vitória. Agora eles estão ali clamando, não por uma vingança pessoal, não pedindo para Deus vingar de forma pessoal, mas para que Deus aplique justiça, não é? Pela honra de Deus. Agora o sexto selo está no versos 12 a 17 do capítulo 6 e nos fala que é o fim do mundo. O sexto selo introduz a visão do juízo divino, medo e terror. O espanto e a consternação daquele dia se descreve sobre dois simbolismos. O universo está sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder, os ímpios. Então aqui nós vemos o juízo de Deus sendo aplicado. Agora aqui no sexto selo. Agora é o fim. Não é? Agora é o juízo divino. Então isso traz medo, isso traz terror para os ímpios. Não é? Como vemos aqui no versículo, você se tiver com sua Bíblia aí aberta, você vai ver. Diz que eles fogem para as cavernas e pedem para que as pedras caiam em cima deles, para que eles possam então fugir do juízo divino. Mas a gente sabe que ninguém consegue fugir de Deus. Não é? Não há um lugar, por mais escuro que seja, porque para ele as trevas e a luz, como vemos no Salmo, são a mesma coisa. Não há um lugar para onde se possa fugir de Deus. E aqui nos traz que eles vão tentar fugir, vão tentar se esconder e não vão conseguir. As catástrofes que aparecem mostram o entendimento da cena, que a cena revela o fim do mundo, é o fim do mundo aqui. Não é o próprio universo sendo abalado, aquilo que é fixo, aquilo que a gente sabe que está ali parado, paralisado, agora eles vão ser abalados, eles vão estremecer. Uma coisa que era fixa agora é uma coisa que para nós era constante, não é? Que nos trazia segurança. Agora estão sendo abaladas. E esse é o quadro simbólico do terror no dia do juízo. Então aqui nós precisamos entender que alguns selos dos cavalos, eles são todos do céu, não é? O primeiro selo é do cavalo branco, que é Jesus Cristo. O segundo selo, ele também é liberado lá mesmo, e da espada, que nos traz perseguição, seja perseguição física ou ideológica. O terceiro selo do cavalo preto é a balança com a fome. Agora o quarto selo, o cavalo amarelo da morte. Agora o quinto selo, os mártires no céu, não é? Agora é uma coisa que acontece no céu. E ele vê então as almas dos mártires ali, agora de vestes puras, representando pureza e vitória, clamando não por uma vingança pessoal, mas pela justiça divina. E agora então, no sexto selo, nós vemos o juízo de Deus sendo aplicado na terra sobre os ímpios. Ele vai sacudir o universo e os ímpios vão correr aterrorizados, completamente aterrorizados, tentando fugir da presença de Deus. Mas eles não vão conseguir, porque não há um lugar para onde você possa fugir que Deus não esteja lá. Então nós vemos aqui nesse sexto selo que a porta da graça foi fechada.
Agora o que é aplicado é o juízo de Deus. Então nós precisamos entender que ainda há tempo, não é? Há tempo para mim, há tempo para você, de rever os nossos conceitos, de priorizar aquilo que de fato é prioridade em nossa vida, para que a gente não venha a correr, aterrorizado, tentando fugir da presença de Deus, porque não há como fugir do juízo de Deus nesse dia, não é? E aqui já não haverá mais graça, aqui já não haverá mais a misericórdia, porque ele deu um prazo de misericórdia muito longo, não é? Para que você pudesse entender, pudesse compreender, pudesse aceitar e pudesse viver da forma que ele planejou para nós. Então agora é aplicado o juízo. O 7º selo é aberto, isso já está no capítulo 8, não é? Do verso 1 ao 6. Então houve silêncio no céu pela expectativa do acontecimento a seguir. O silêncio no céu pode representar duas verdades. O céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. Quando os crentes oram, todo o céu faz silêncio para que possa escutar as petições que são expressas, que são as expressões das necessidades dos santos para Deus, são mais importantes do que as músicas do céu. Então nós temos uma ferramenta, né, como eu venho dizendo, maravilhosa nas nossas mãos, que é a oração. E quando a gente ora, faz-se então silêncio no céu. A música para ouvir as nossas petições e as expressões das nossas necessidades. O segundo ponto é que o céu fica em silêncio como atitude de suspense e de temor, de tremor diante do julgamento de Deus no mundo. A celebração no céu, vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo, fica em silêncio. O silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. Então esse é o 7º selo, né? O céu ficar em silêncio. Então isso vem logo depois do 6º selo, que é o fim do mundo, onde nós vemos que o universo será estremecido e que os ímpios tentarão se esconder das catástrofes, mas não conseguirão, porque ninguém pode fugir do Senhor. Não é? Agora nós vamos entrar então no o 4º ponto da nossa lição, é o significado dos 144 mil. Agora nós voltamos por capítulo 7, porque assim, o 6º selo é no final do capítulo 6, não é? E o 7º selo já está então no capítulo 8, pula-se o capítulo 7. Então por isso que eu fui do 6 para o 8, agora eu vou voltar no capítulo 7, que é o significado então dos 144 mil. Como falei, o intervalo entre o 6º e o 7º selo aparece a visão do Deus que vive, não é? Representando então agora o juízo de Deus. Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Não é? Isso fica muito claro que o texto trata da segunda vinda de Jesus Cristo. Mostra que a igreja não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Não é? Ela será então poupada na tribulação e não da tribulação, porque Deus nos dá sempre um escape, não é? Então agora a visão dos 144 mil que recebem o selo do Deus que vive. Então recebe o selo do Deus que vive. Representa então agora todos os salvos sem distinção da raça e da nação. Esse símbolo 144 mil, como todo o Apocalipse, é muito simbólico, né? Esse símbolo também é simbólico. E ele representa então os crentes, os cristãos selados pelo Espírito Santo, que são propriedade de Deus, né? Um povo que tem procedência, um povo que não foi violado, é um selo, está selado ali. Então, os 144 mil de todas as tribos de Israel, não é? Que é isso que a Bíblia nos conta no capítulo 7, do verso 1 ao 8.
Então, se você ler aí na sua casa, vai dizer que foi 12 mil de uma tribo, 12 mil da outra tribo, e a soma de 12, 12 multiplicado, a soma não, né? 12 multiplicado por 12 mil dá 144 mil. Isso simboliza, então, o Israel, né? Mas agora isso aqui simboliza um Israel espiritual, que é a igreja de Cristo, não é? O símbolo dos 144 mil é a igreja de Jesus Cristo, que está nas suas mãos e que ninguém pode tirar. A visão dos salvos. Isso está em Apocalipse 7, do 9 ao 17, que é o nosso último ponto de hoje. Diz que o Novo Testamento ele apresenta a igreja como Israel de Deus. Não é como podemos ver em Gálatas 6,16. Assim, as multidões, aqui também no capítulo 7, tem essa mesma representação. Então, as suas vestes brancas representam pureza e as suas palmas das mãos representam a vitória dos salvos. A expressão porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará. Significa que o Cordeiro pagou o preço da redenção pelo seu sacrifício no Calvário. Agora ressuscitado, é o bom pastor que cuida do seu rebanho, como diz em João 10. Então, nós fomos resgatados pelo Cordeiro, que se sacrificou por nós, né, que morreu no Calvário por nós. E agora, então, somos salvos mediante a morte do Cordeiro, o sangue de Cristo que nos salvou. E agora, nós somos o Israel verdadeiro de Deus. Então, a representação dos 144 mil. A conclusão de hoje é que o amor à palavra de Deus pauta a vida do crente que deseja ser fiel. Então, quer ser fiel? Eu quero ser fiel. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor, porque nela está escrito como eu devo andar, como eu devo proceder, como eu devo me comportar. Ali tem experiências de pessoas que tiveram vivências maravilhosas com Deus, que pode me ensinar, não é que pode nortear a minha vida. Então, o amor à palavra de Deus pauta a vida do crente que deseja ser fiel. Todos os cristãos em Cristo têm o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. Então, somos selados pelo Espírito Santo. Isso garante ao crente ser propriedade de Deus e segurança e nos dá a segurança de subsistir no dia do juízo. Não é? Então, os fatos e acontecimentos estão presentes no mundo. Não há como escapar, mas o crente tem a certeza da soberania de Deus, guiando toda a história, né, ao fim que ele mesmo planejou. É uma história que Deus planejou. Deus tem a agenda na sua mão, de quando as coisas vão acontecer, de que forma essas coisas vão acontecer, a data que essas coisas vão acontecer, o período, o prazo, ele tem tudo determinado nas suas mãos. Então, a oração dos santos, como vemos, sobe aos céus e provoca o juízo divino. Não é como vimos as orações dos mártires. O dia do juízo final se aproxima, mas enquanto Jesus não vem, hoje é dia de assumir compromisso com Cristo. A igreja tem a missão de dar testemunho de sua fé para as pessoas se voltarem para Deus e encontrarem perdão, mesmo que o crente sofra perseguição, pobreza, espada, fome e até a própria morte. Ele sabe que o Senhor está presente até que tudo seja consumado. Então, precisamos entender que Deus está no trono e ele tem um livro na sua mão. E como João viu, esse livro foi passado para a mão do Cordeiro, que é o único capaz de abrir o livro e desatar os seus selos. E ali Cristo vai desatando os seus selos, e ele tem um prazo, e ele tem um tempo, e ele tem tudo escrito já e determinado por ele mesmo. E temos que entender que passamos por tribulação. Ele não nos livra das tribulações, mas ele nos livra na tribulação. Ele nos dá sempre um escape. E como foi estudado hoje, ainda há tempo. Caso tenha alguma coisa em sua vida que precisa de ajuste, faça isso.
Você tem o Espírito Santo. Você tem um Deus que te ouve, que escuta a tua oração. Então, o tempo da graça e da misericórdia é esse. Não é? Vai chegar o dia do juízo, onde a graça será retirada e será aplicada então apenas o juízo de Deus. E não vai adiantar fugir, porque não tem para onde se possa fugir, porque Deus habita em todos os lugares. Essa era a lição de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Pai querido, eu te louvo, ó Pai, por essa aula, Senhor. Muito obrigado, porque entendemos um pouco do que a igreja vai passar, Senhor, do que a igreja tem passado. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar que Tu estás no trono, ó Pai, que Tu tens a agenda de todos os acontecimentos da humanidade nas Tuas mãos. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos consola, ó Pai, que nos ajuda a passar pelas nossas dificuldades, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos o entendimento de que fomos comprados, selados e que somos propriedades Tuas, Senhor, invioláveis, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a podermos ler mais a Tua palavra, entender mais de Ti, Senhor, e não só entender, Senhor, que a gente possa praticar em nosso dia a dia, Senhor. Que de fato nós possamos viver como Tu planejaste para nós. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém. Nós teremos o intervalo agora e às 10 horas teremos então o nosso culto matutino. Fique com Deus. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.